Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Hoje eu gostaria de comentar um pouco mais sobre o que está acontecendo no seu planeta agora. Muitos devem estar se perguntando ou nos perguntando por que determinadas pessoas são escolhidas para perecerem perante a esse vírus. Para responder a esta pergunta, preciso fazer uma explanação sobre um assunto que, a meu ver, é bastante enigmático para todos vocês: a morte da sua roupagem humana. Então, a grande pergunta é: como é e quando definida a morte da roupagem humana que vocês vestem? Eu teria assunto para falar aqui durante meses, mas eu vou simplesmente tentar resumir para que vocês possam compreender toda a engrenagem que rege o universo e que faz acontecer determinadas coisas. Então vamos lá. Toda alma, quando se prepara para encarnar, eu já disse isso aqui, passa por uma conversa com um conselho. Muito bem. Este conselho orienta a alma o caminho que ela deverá seguir e que é o perfeito para a sua evolução. Naquele momento, a alma tem toda a sapiência das encarnações que já teve. Ela ali consegue se lembrar de tudo aquilo que já passou, de tudo aquilo que provocou. Então, neste momento, ela pode pedir ao conselho determinadas coisas, como, por exemplo, passar pelo mesmo sofrimento que ela causou a alguém, que aquilo esteja no seu caminho. O nobre conselho apenas orienta a alma que isto é uma lição, não um caminho de vida. Os erros cometidos pela alma são simplesmente reproduzidos em lições a serem aprendidas durante o tempo que a alma estiver encarnada. Então, esse tipo de pedido não é bem visto pelo conselho, porque não é desta forma que a alma irá evoluir. Eu já disse para vocês, sofrer o que o outro sofreu não faz ninguém evoluir, porque ninguém gosta de sofrer. Muito bem. Então, isto não está no caminho da alma. O conselho não concorda com isso. Porque não é isto que a fará evoluir. Muitas vezes a alma também se posiciona
em determinadas situações que obrigaria aquele corpo físico que ela vai habitar fazer a passagem antes do tempo. Isto também não é concordado pelo Conselho, porque a ideia de nosso Deus Pai e Mãe é que vocês nasçam, cresçam, entrem na sua linha de descida, que é a velhice, e quando o seu corpo físico se esgotar, este corpo se encerra. Então é isto que é traçado para todas as almas. Mas como tudo, não há regra, meus irmãos. Existem muitos casos que não seguem este caminho. Por exemplo, almas muito evoluídas que se predispõem a encarnar e desencarnar rapidamente, apenas para levar uma lição aos pais daquela criança. Então não era o objetivo dela ficar encarnada há muito tempo. Esse muito tempo é relativo. Pode ser dias, pode ser horas, podem ser meses, anos. Mas aquela alma sabe que chegará o dia em que ela partirá, que aquele corpo deixará de existir. Aquilo seria apenas uma lição, não uma evolução daquela alma. Por isso, muitas crianças morrem cedo, bebês morrem no ventre da mulher. São apenas lições para as famílias, não para aquela criança. Aquela alma é extremamente evoluída e amorosa, passou por todo este processo para que aquela família recebesse aquela lição. Não pensem que o encarnar e desencarnar de uma alma é fácil para a alma, porque não é. É um processo bastante complicado e dolorido, posso até dizer. Mas almas evoluídas se prestam a isso, para que sejam apenas instrumento de lições no planeta. Então também, não apenas crianças, muitas pessoas morrem jovens. Porque aquela alma decidiu que teria o tempo de ficar aqui. Então este é um dos casos em que o conselho aceita o pedido daquela alma em poder participar ajudando alguém. E assim é feito. Então, em linhas gerais, a alma nunca vem para ir embora antes do tempo. A alma vem para habitar naquele corpo e ficar nele até o total esgotamento das energias daquele corpo. Aí muitos perguntam: então por que morremos? Então vamos lá. Vocês, quando tomam a forma física, passam a ter a consciência humana. Muita coisa a alma passa para vocês. Muitas intuições, muitas ideias, muitos caminhos, e que muitos de vocês não levam em conta. Não acreditam na sua própria intuição. Então aquilo que a alma está lhe avisando: olha, este caminho não é bom, não vá por aí, você não escuta e você vai. Então vocês têm uma coisa que todos conhecem, que é o livre-arbítrio.
Então vocês tomam as próprias decisões. É como eu já expliquei. Vocês saem do caminho da trilha daquela alma de evolução para pegar atalhos, que são as suas próprias decisões, gerando o quê? Mais lições a serem aprendidas. Porque a alma já veio com uma carga de lições que ela trouxe de outras encarnações e vocês acrescentam mais algumas. É por isso que eu sempre digo, meus irmãos, perfeitos vocês nunca serão. Porque ninguém conseguirá zerar todas as lições que tem que passar, por tudo que vocês já fizeram. Muito bem. Algumas almas também se tornam extremamente contrárias às decisões do conselho. Aquilo que elas haviam pedido, que queriam passar pelo mesmo sofrimento que provocaram e que o conselho não concordou, lembrem-se, a alma tem consciência própria. Elas seguem o que o conselho fala se quiserem. Então elas começam a passar isso para vocês, de que elas querem passar pelo mesmo sofrimento que causaram. E tudo começa a acontecer. Então muitas almas, se em vidas passadas mataram alguém, querem passar pelo mesmo sofrimento de serem mortas por alguém. E aí acontece. Muito de vocês conhecem esse tipo de acontecimento pelo kardecismo, onde vocês passam a sofrer toda a série de consequências das coisas que vocês fizeram e da mesma forma. Não é bem assim. Isto é uma decisão da alma, não uma decisão de nosso Deus Pai e Mãe. Porque não é morrendo, sendo morto, porque você matou alguém, que a sua alma vai evoluir. Ela só ficou com mais um sentimento de dor, porque aquilo ficará marcado na alma. E na próxima encarnação, aquele ponto onde ela foi atingida, terá problemas na próxima encarnação, se a pessoa não se mantiver equilibrada. Então muitos de vocês também, hoje, recebem toda essa carga de sofrimentos que a sua alma já se impôs. E aí vocês têm inúmeras doenças, pelo desequilíbrio do próprio meio, que causa em vocês o desequilíbrio dos seus chakras. E aí vocês têm as doenças internas, não doenças externas, aquelas que vêm de dentro, aquelas que vêm pelo mau funcionamento do seu próprio corpo. Então foi isso que as suas almas acumularam. Aquela ideia de que sofrimento pelo sofrimento. E aí está. Dependendo da doença, vocês acabam morrendo dela. Muitos de vocês levam uma vida extremamente perigosa e acabam atraindo a morte também. Muitos não tomam conta do seu corpo, se viciam, se drogam, abaixam a carga energética do corpo a níveis insuportáveis. E aí aquele corpo físico não aguenta e vocês acabam morrendo. Então, meus irmãos, não existe uma data. Não existe o ponto certo, exceto quando é uma lição
para os que estão em torno, para a família. Aí sim, existe o ponto certo daquela alma ir embora. Mas é um ponto que vocês não sabem quando é. Nunca saberão. Um outro exemplo são atitudes irresponsáveis que podem levar à morte. O suicídio, se houvesse uma data exata para cada um de vocês fazerem a passagem, para suas almas saírem do corpo físico, ninguém conseguiria se suicidar, porque aquele não seria o momento. Então, de alguma forma, aquilo não iria funcionar. As pessoas não morreriam quando levassem um tiro de outras pessoas, porque aquele não era o momento dela. Ah, mas existem pessoas que sobrevivem. Sim, porque elas têm um equilíbrio tal que as permite continuar vivendo. Aquilo não foi uma lição para ninguém e nem para ela mesma. Foi apenas um pequeno percalço. Uma consequência, talvez, de um pequeno erro que levou àquela consequência, mas ela sobreviveu. Então ela segue adiante. Muitas vezes, até para os suicidas, é dada uma chance. Depende muito do caminho daquela alma. Então, meus irmãos, não existe data. Não existe um papel carimbado com o dia que cada um de vocês vai morrer. O seu caminhar, estando no corpo físico, é que define isso. Então vocês veem aqueles seus avós, bisavós, bem velhinhos, muitos esbanjando saúde. Por quê? Porque no tempo deles não tinha esse monte de porcarias que vocês comem hoje. Eles comiam o básico. Sim, comiam carne, concordo, mas carne sem hormônio, carne sem agrotóxico. Então a energia do animal era rapidamente dissipada pelo vigor que os seus corpos tinham. Eram pessoas que andavam para lá e para cá. Não havia muitos transportes. Então elas têm uma saúde totalmente diferente do que vocês vivem hoje. Acostumados a essas porcarias todas que vocês comem, que vocês bebem. Então eles estão aí, velhinhos e cheios de saúde. Cadê o tempo de morrer? Então foi a vida que eles praticaram, que trouxeram eles até agora com saúde. Eles só vão morrer quando o corpo físico se esvair, porque chega um momento em que existe um limite de energia naquele corpo. Então, meus irmãos, hoje em dia, muitos de vocês estão morrendo mais tarde, porque existem os medicamentos que melhoram os problemas que vocês têm. Até tempo atrás, muita gente morria cedo quando tinha um problema de saúde. Vocês têm que pensar o seguinte: problemas de saúde são causados por vocês mesmos. Todo e qualquer desequilíbrio que vocês tenham ativam aquelas sensações de doença que estavam na alma e elas se manifestam. Não tem jeito, é o caminhar da sua alma, não adianta ter raiva dela. É a sua caminhada. Por isso você está onde está hoje.
Você não está batendo com um pedaço de madeira na cabeça do seu coleguinha. Você não está mais na idade da pedra, porque a sua alma evoluiu. Então não adianta você ter raiva da sua alma. Pelo contrário, você tem que agradecer muito a ela ter tudo que vocês têm à mão hoje. E que era muito difícil antigamente. Antigamente, para se deslocar entre os continentes, era preciso meses navegando. Hoje vocês fazem isso em horas. Então não tenham raiva da sua alma, vocês evoluíram e estão aí. Vocês têm que se preocupar em se manter equilibrados, para que essas doenças não se manifestem e as que já se manifestaram se mantenham equilibradas. Elas poderão ficar tão equilibradas que vocês vão até esquecer que são doentes, que têm aquele problema. Mas voltando à data da morte. Muito bem. Além de todos esses pontos que eu já falei, existe aquele que é o mais problemático no seu mundo hoje. Que pela violência que vocês vivem, vocês já acordam o dia pensando se vão ser assaltados, se vão morrer no meio da rua. Eu já disse para vocês, eu não vou repetir a frase mais não. Então isso volta. Do mesmo jeito que vocês emanaram para o universo, isto volta. Cadê a confiança naquele Deus que vocês bradam aos quatro ventos que vocês acreditam? Não. Eu tenho confiança em Deus, mas eu fico com medo de morrer, de levar um tiro, de ser assaltado. Muito bem, você acabou de decretar o seu dia. E quanto mais você falar isso, mais aquilo vai se tornando forte para vir contra você. Então, meus irmãos, aí isso explica muita coisa. Muito bem. Uma coisa importante a ser dita é a forma como cada um vai morrer. Não, isto não é definido pela alma, exceto naqueles casos em que ela quer passar por aquilo que ela provocou. Então ela vai sofrer aquilo que ela já imaginava. A morte será daquele jeito. Muito bem. Então, as formas é basicamente o que eu já falei. Quem emana, recebe de volta. Quem é doente, recebe de volta. Quem fica buscando o perigo, recebe de volta. Quem se suicida, recebe de volta. Então, meus irmãos, é mais consequência das suas ações do que qualquer outra coisa. Então, vamos lá. Vamos agora chegar sobre as pessoas que estão sendo escolhidas para fazer a passagem durante esta pandemia. Nunca é demais lembrar que quanto mais vocês emanarem o medo, mais vocês ficam descobertos. Eu espero que, para quem me ouve aqui, isto já esteja muito claro. Que quanto mais vocês ficarem emanando medo, ai, eu estou com medo de ficar doente. Vocês estão mandando esse medo para onde? Não vou nem terminar a frase, porque acho que vocês já ouviram isso o bastante. Continuando. Dentro desse processo, desta pandemia, eu vou fazer uma parte.
Vocês se lembram que eu disse aqui para vocês que cada alma, ao encarnar nesta era, fez uma escolha. Isso elas tiveram que escolher. E é uma escolha que está sendo respeitada pelo universo, por aquele conselho. Muito bem? A pergunta foi: poderá haver a evolução do seu planeta? Porque até então, nós já sabíamos que vocês conseguiriam, porque nós vemos a linha do tempo. Nada disso tudo foi iniciado se não soubéssemos o grande resultado. Muito bem. Mas para a alma, nada poderia ser dito. Entendem? Então vamos lá. Para a alma foi dito: poderá haver a ascensão do seu planeta. Você passará para a quinta dimensão no corpo físico. Você concorda ou não? E a alma teve uma escolha. Não, eu não quero passar. Não, eu quero passar. Eu quero fazer parte desse processo. Eu quero evoluir. Eu quero sentir como é. Eu quero ser pioneira. Ótimo. Então é como se você tivesse assinado um documento. Então, para aquelas almas que têm desencarnado ao longo de todo esse tempo, desta era, a escolha está sendo respeitada. Quando a alma desencarna, aquele documento é apresentado. Esta foi a sua escolha. Você confirma? Porque a alma pode mudar de ideia. Aquela que assinou que não queria, pode agora dizer que quer. Muito bem. Você quer passar para a quinta dimensão? Ah, sim, quero. Muito bem. Esta alma é levada para treinamento e evolução. Se foi uma alma que assinou, não, eu não quero ir para a quinta, eu quero continuar ressoando com a terceira. Muito bem. Ela é levada para fora do planeta, porque aqui não tem mais lugar para as almas desencarnadas ficarem se juntando. Muito bem. Então, meus irmãos, vamos lá? Vocês têm essa pandemia, e qual é o grupo mais forte que está sendo atingido? São as pessoas mais velhas. Aí vocês podem dizer: ah, então isso é um castigo para os velhos? Todos que são velhos estão morrendo? Isto não é verdade. Porque tem velhos que estão passando pela doença muito bem. Já passaram e estão aí firmes e fortes. Então, meus irmãos, o que acontece? Muitos, por consequências da própria vida que levaram. Já que este vírus atinge mais a parte respiratória, então vamos falar do vício do fumo. Vamos falar também de doenças que minimizam a imunidade, como a diabetes. Então, são pessoas que vieram se estragando ao longo do tempo. No caso da diabetes, às vezes muitas crianças desenvolvem a diabetes. Aí nós teríamos que começar a falar de caso a caso. Ali tem uma lição de alma.
É só isso que eu vou dizer. Mas na grande maioria são os adultos que desenvolvem este tipo de doença pelo total desequilíbrio em relação ao açúcar. E não se cuidam, não se tratam. Então, são pessoas que, se pegassem uma simples gripe, morreriam do mesmo jeito. Aí começamos a falar de uma grande egrégora de medo. Realmente, determinadas doenças atingem mais determinadas idades, determinadas faixas de idade. Porque isto é o normal. Aquelas pessoas têm o organismo tão debilitado que uma simples gripe é capaz de matá-las. Mas aí começa aquela história. E morreu um idoso aqui, morreu outro ali. Oh, essa doença então só mata idoso. E o que acontece? O medo é espalhado no planeta. Todos os velhos estão apavorados, emanando medo para o universo. E aí se junta com N outros fatores, como a falta de cuidado, a falta de atenção dos familiares que não ajudam aqueles idosos a se manterem na linha. Aí vamos falar de muitos idosos que se expõem até para morrer, porque já não aguentam mais a solidão, a vida que levam. Meus irmãos, eu vou ficar aqui falando muito tempo das razões que levam os idosos a simplesmente se exporem num caso como esse. Porque muitos pedem diariamente a Deus que os leve, porque não têm mais graça de viver. Não entendem por que ainda estão aqui, então se jogam. Simplesmente querem isso mesmo, morrer. Mas posso afirmar a vocês, meus irmãos, que isto é uma grande egrégora de medo. Como já foi dito, que jovens, crianças e adultos até determinada faixa estão bem, não estão sendo atingidos, realmente eles não estão sendo atingidos porque não há o medo. Agora, para aquela faixa que foi onde exatamente começou as mortes, todos estão apavorados, com medo. Então todos estão acabando se contaminando. Aí muitos começam a dizer que o vírus é tão forte que aparece aonde não tem contato. Meus irmãos, isto aconteceria se este vírus fosse uma praga energética. Porque aí ele seria implantado em corpos salteados pelo mundo. Então não entrem nesse tipo de colocação. Se ele chegou até ali, é porque alguém foi vetor. E este alguém que foi vetor não teve a doença, nem sabe que teve. Foi alguém que estava extremamente equilibrado. É o que eu já falei para vocês. O vírus fica em vocês, mas não internamente. Ele fica externo. Então aquela pessoa não se preocupou
em andar por aí e sair espalhando, porque ela não sentia nada, mas ela estava contaminada. O seu exterior estava contaminado. Então não existe isso do vírus ser tão forte que aparece onde não tem contágio. Isto não é um vírus energético. Se fosse, eu nem iria responder o que já teria acontecido no mundo, porque não seria escolhido um só. Seria escolhido muitos. O seu planeta já estaria praticamente todo doente. Então parem de acreditar em tudo que se predispõe a dizer que é o lado negativo que está muito forte. Eu já disse isso para vocês. Este vírus é consequência das ações de vocês. Não nego. Vocês mexeram nas florestas. Então, tudo aquilo que era exclusivo dos animais está vindo para fora. E muita coisa mais ainda virá. Não, eu não estou causando medo. Eu só estou dizendo para vocês que vocês estão colhendo o que estão plantando. Então, meus irmãos, o que existe é uma grande onda de medo. E realmente, os organismos mais idosos são mais suscetíveis, infelizmente. Principalmente na parte respiratória. A grande maioria dos idosos não caminha, fica sentado o tempo todo e aquilo vai acumulando uma série de problemas nos seus pulmões, porque vocês não respiram direito. Então, qualquer problema que venha a atacar os pulmões é fatal, pelo próprio tipo de vida que vocês levavam. E aí você escuta muitos dizerem: ah, mas fulano era velho, mas era saudável. Muito bem, e o medo que ele emanava? Fica onde? Ele emanou tanto medo que as proteções dele se foram. E ele acabou se contaminando. Então, meus irmãos, não é o medo que tem que conduzir vocês, é a precaução. É atender ao que os seus governos estão pedindo. Tudo está sendo feito para se evitar a piora. Vocês estão tendo exemplos fora do seu país da total falta de entendimento do que era. Quando resolveram agir, já era tarde. Então aqui está se tentando, pelo menos, minimizar, porque haverá um pico. Mas se vocês se mantiverem atendendo ao que os seus governos pedem, será rápido. Será fácil de passar por ele. Não é vocês pensando porque são jovens e são adultos novos que, eu não vou pegar mesmo, e ficam sassaricando na rua. Sim, esta palavra é perfeita para vocês ficarem fazendo nada na rua. Para quê? Deixem que na rua aqueles que efetivamente precisam estar lá. Então tenham cuidado com aqueles que vocês amam, que estão nas suas casas, ou estão nas casas deles. Então, meus irmãos, realmente, muitos idosos estão fazendo a passagem. Mas vocês não sabem o íntimo de cada um. Vocês não sabem o que aquelas almas querem.
Vocês não sabem qual foi a escolha daqueles idosos. Porque se aquela alma escolheu passar aqui no planeta, aquele idoso vai se recuperar e vai passar. Agora, se aquela alma escolheu, não, eu não quero passar no corpo físico, aí está uma grande oportunidade dele fazer a passagem. Então não tentem rotular, não tentem fazer tudo dentro de uma caixinha, porque não é uma caixinha. Cada caso é um caso. Agora existe uma egrégora de medo emanada pelos próprios idosos. E aqueles que não estiverem equilibrados vão sofrer a volta do que estão emanando. Isto não tem jeito. A vida é assim. É assim que vocês vivem. Enquanto vocês emanarem o mesmo medo, tudo volta e com muita intensidade. Pensem a respeito. Este vírus não é um vírus para velho. É um vírus para todos. Apenas, exatamente, por chegar a uma idade que a energia já não é tão forte e que muitos chegam cheios de problemas, principalmente respiratórios, cardíacos, é que fizeram uma escolha durante a vida. Não se cuidar. Então está aí o resultado. Então não fiquem achando que, como muitos têm pensado, que é castigo de Deus. Quantas vezes eu vou ter que repetir que Deus jamais faria isso? E vamos também tirar da mente de vocês que isto foi feito pelos escuros. Eu já disse aqui que não foi. Apenas o que eles fazem. Aumentar o medo. Através de onde? Da sua mídia, que é 24 horas agora dando números. Então o medo está alastrado no planeta. E isso eles fazem, porque a mídia é controlada por eles. Então vamos aumentar o medo. E é o que está acontecendo. Mas não é um vírus deles e nem foi criado. É um vírus da natureza. Vocês mexeram onde não deviam. Mexeram numa casa de abelhas. Agora eles estão tomando os ferrões. É isso. Simples assim. Então vamos procurar saber as notícias apenas para saber como se comportar, o que tem que ser feito. Infelizmente, tudo vem misturado. As ações do governo e aquelas que ficam falando o número de pessoas a cada momento, vem tudo misturado. Mas o importante é que vocês se mantenham equilibrados, sem medo. Eu já disse aqui, vamos pensar no lado bom disso tudo? Vamos pensar em família? Vamos pensar em luz, em verdade? Porque da mesma forma que muitas famílias vão se reaproximar, muitas famílias vão se dissolver, porque aquela hipocrisia, aquela fachada de uma família perfeita não poderá ser mantida, porque a luz fez ver que aquilo ali era tudo errado.
Então a verdade prevalecerá em cada lar. Este é o momento de se descobrir o que é bom e o que é ruim. É o momento de se descobrir se aquele seu trabalho valeu a pena tanto esforço. Pensem a respeito. Aproveitem esse tempo dentro de casa e façam reflexões do que tem sido as suas vidas ao longo do tempo. Como eu disse aqui, pode ter parecido engraçado que muitos descobriram que tem uma criança dentro de casa. Porque trabalhavam de domingo a domingo e não tinham como dar atenção àquela criança. E agora está aprendendo a ser pai, está aprendendo a ser mãe, coisa que nunca foi. Então parem para pensar, parem para refletir o que vocês têm feito das suas vidas. Este é o momento. Meus irmãos, tudo é um equilíbrio. Existe um inimigo lá fora. E o que está acontecendo dentro das suas casas é inédito. É totalmente desafiador. Então aproveitem, arrumem suas casas, limpem tudo, façam aquele grande mutirão numa grande brincadeira. Peguem as crianças, vamos arrumar brinquedos, vamos doar um bocado de brinquedos que vocês não usam. Vamos dar aquele incentivo da solidariedade. Vamos separar tudo que não usamos, vamos doar para quem precisa, para quem não está trabalhando. Vamos se unir, todos em prol da coletividade. Vamos fazer pelo outro. Não, vocês não precisam sair de casa, porque tem gente na rua atendendo o que vocês pedem. Então quem pode ficar em casa, fique. E faça uma grande mudança na sua vida, na sua casa, na sua família. Aprenda a dar valor àqueles que lhe amam. Aprenda a dar amor. Pensem, façam uma análise. O que tem sido a vida de cada um de vocês? O que vocês realmente dão valor? Porque numa hora dessas, tudo pode acabar. Apenas pela contaminação de um vírus. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui, pronto, para ajudar cada um de vocês que precisar de forças para eliminar este medo.